Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas uma coisa que eu ia perguntar pra você, que eu acho que é importante, pelo que eu tô entendendo, existem comportamentos narcísicos e todo mundo vai ter e tudo mais e tal. Agora, o cara que tem o transtorno, ele tem não só uma falta de empatia, mas como uma necessidade de subjugar a outra pessoa, colocá-la de maneira inferior e tal. E aí você colocou o tipo B aí, né? As patologias tipo B, né? Que você falou. Eu falei o oculto? Ah, tá. O grupo B, o cluster B. Que são os histriônicos, os narcisistas, os borderlines. Seria legal, assim, só pra sanar um pouco da minha ignorância, se você falasse, categorizasse mais ou menos quais são as diferenças principais entre eles. Então, vamos lá. Vamos começar com borderline. Eu vou começar com borderline, porque a gente gosta de polêmica, né? Sim. Então, por que é polêmico falar sobre borderline? Porque quando você vai estudar o transtorno de personalidade borderline, você vai ver que não diz que borderline não tem empatia. Então, por que uma pessoa que tem empatia tá junto com um narcisista, sociopata? Aí tem algumas coisas a falar sobre borderline. A gente vai pro histriônico e a gente vai pro antissocial. Primeiro que eu acredito que tem muito diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, quando, na verdade, a pessoa tem transtorno de estresse pós-traumático complexo. E isso causa polêmica entre as pessoas diagnosticadas que estão assistindo isso ou que vão assistir isso. Porque algumas dessas pessoas não têm comportamentos tipo, te ferrar, entendeu? Certo. Mas elas estão categorizadas junto com o narcisista. E eu, Tariana, observando esse público, eu acho que tem um super diagnóstico de borderline. Quando, na verdade, muitas dessas pessoas só têm a desregulação emocional, a instabilidade no senso de eu, que pode ser causada pela dissonância cognitiva que eu falei de quem lida com pessoas abusivas. Ela tem características do borderline, mas ela não é transtorno de personalidade borderline. Por quê? Por que eu tenho que dar todo esse, né? Porque o borderline puro original, ok? Era tido, sim, como uma pessoa caótica, dramática e que causa problemas nos seus relacionamentos. Agora, a grande diferença entre o borderline e o narcisista é que o borderline é como se fosse uma criança abandonada no circo que precisa desesperadamente de um adulto para cuidar dela. E quando você não responde a minha ligação, eu volto a ser aquela criança, eu vou te ligar 10 milhões de vezes, eu vou aparecer na sua casa, e se você não responder, eu acho que você vai me abandonar. Então, você concorda que ela tá faltando com empatia no sentido de entender que, né, você tá no trabalho. Então, o borderline ele falta com empatia quando ele está com o gatilho de abandono ativado. E aí você fala isso para as pessoas, que uma pessoa borderline pode agir de forma narcísica e até sociopata. Tem pesquisa que mostra que algumas borderlines, quando esse gatilho de abandono é ativado, a pessoa pode ter comportamentos tão desregulados que ela se coloca em risco, coloca você em risco, exatamente como um sociopata, ok? E aí, uma pessoa que tem empatia não entende por que você está falando que ela pode ter comportamento de sociopata em algum momento ou comportamento de narcisista. E o que eu estou falando é que o borderline puro, ele age de forma narcísica porque ele regride a um estado de criancinha com medo e ele começa a chamar sua atenção. Eu preciso da sua atenção, pelo amor de Deus, eu sinto que vou morrer. E nesses momentos ele age de forma narcísica, ok? Então, enquanto o narcisista, o gatilho dele é perdi suprimento narcisista. Borderline, o gatilho costuma ser ou vou ser abandonado. Então, minha namorada demorou muito para responder o telefone. Isso não é normal. Normalmente ela responde na hora e a pessoa não consegue segurar a emoção dela. Ela acha que já parte pro pressuposto que você está com outro, entendeu? Que você vai abandonar. Esse é o gatilho do borderline. Você vai me abandonar. Taren, mas qual é a diferença entre eu perdi suprimento narcisista e você vai me abandonar? O borderline tem a atitude de uma criancinha que precisa que um adulto cuide dela. O narcisista age como uma criancinha, mas uma criancinha que é superior a você. Tipo, por que eu sou a grande vítima? Você tem que cuidar de mim. Não é assim o borderline. O borderline literalmente age como uma criancinha, tipo, cuida de mim, sabe? Então, os dois grandes gatilhos do borderline são alguém vai me abandonar, mamãe ou papai vão me abandonar, que ele pode estar, na verdade, projetando em cima do marido, né? Ou da esposa. O marido é papai, a esposa é mamãe. Ou então,
eu vou ter que assumir posição de adulta na minha vida. Eu tô fazendo essa voz de criança porque quem já viu uma pessoa que realmente tem transtorno de personalidade borderline, quando o gatilho do abandono ou do eu vou ter que ser um adulto é ativado, isso faz parte do critério diagnóstico original. A pessoa tem um split, um fragmento na personalidade, onde essa outra parte criancinha, ou em alguns casos, uma parte mais sociopata, é ativada. Então, quando você lida com uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, de fato, ela parece que ela tem múltipla personalidade. É tão chocantemente diferente os estados de eu que ela tem diante de um gatilho, diante de uma situação normal, que realmente tem uma instabilidade de identidade até na cabeça dela. De manhã ela pensa de um jeito, de noite ela pensa de outro jeito. Agora, essa é a grande diferença. Dá para falar muito mais coisa do borderline, tá? Mas para a gente ir para o histriônico, para o antissocial, eu vou continuar aqui. Então, narcisista, eu sou superior, você tem que validar o tempo inteiro, o meu gatilho é você não fazer isso. Borderline, eu sou uma criança, eu preciso que você me ame e cuide de mim. Se você não fizer isso, eu posso ter comportamentos narcísicos e sociopatas no momento que eu estou ativada. Histriônico é uma pessoa que usa muito, precisa ser sempre o centro das atenções, mas não no sentido de ser superior a você como narcisista. É tipo, literalmente, se eu não estou no centro das atenções, eu sinto que eu estou sufocando. Então, histriônicos usam especificamente a sexualidade, a sensualidade, a aparência física, tanto homens ou mulheres, para receber essa atenção, a ponto inapropriado. Então, você vê que, tipo, tem um evento de negócios, tá todo mundo vestido de um certo jeito e a pessoa vai lá com as tetonas pra fora. Nada contra. Como eu falei, gente, professora de polidense, coloca a RABBA pra fora, a teta pra fora. Mas, assim, você vê que a pessoa usa da sexualidade e ela tem respostas extremamente teatrais o tempo inteiro, dramático, porque ela tem que chamar atenção. Então, é como se aquela pessoa fosse... onde quer que ela esteja, se ela não é o centro das atenções, ela começa a desintegrar, né? Então, ela age de forma narcísica quando ela está desintegrando, né? E ela age de forma narcísica para ser o centro das atenções nos lugares que ela está indo. Mas não necessariamente o traço principal da personalidade dela é que ela quer destruir a sua identidade. O narcisista quer destruir a sua identidade. A histriônica, ai meu Deus, eu me sinto super desconfortável que não estão olhando para mim. Entendeu? Ou começa a ser teatral para chamar atenção. Mas eu não faço isso porque a sua identidade, sua autonomia me incomoda. Eu faço isso porque eu preciso chamar atenção. Antissocial, aí a gente está falando sobre o psicopata e o sociopata. Essas palavras foram usadas de várias formas ao longo da história da humanidade por diferentes autores. Como que eu vou usar essas palavras? Psicopatia se refere às pessoas que parecem que nasceram diferente, né? Então, já nasceu com o cérebro diferente, já tem, não tem capacidade, do DNA mesmo, de sentir empatia, isso é algo, você nasce com isso. A pessoa, desde criança, você percebe que não tem as mesmas respostas emocionais que as outras crianças. Tem respostas emocionais, mas não do mesmo jeito. O medo não serve de bloqueio para um comportamento, porque o psicopata ele não interpreta aquela adrenalina do medo como um bloqueio, e sim como adrenalina, né? E como o psicopata sente um grande vazio, ele quer sentir alguma coisa. Então ele quer sentir o medo. Então o medo para você vai te barrar, para o psicopata não vai. Ele não tem remorso ou culpa, então nem antes da atitude, nem depois da atitude incorreta ele vai refletir, né? Então são pessoas que... o psicopata parece que já nasceu com algumas alterações neurais, que faz com que ele não consiga realmente sentir as mesmas coisas que outras pessoas. E tem, inclusive, gene que pode ou não ser ativado, que é o gene da maldade. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que se uma criança que, essencialmente, tem uma estrutura psicopata, nasce numa família saudável, existe uma chance de que, sendo bem socializada, essa criança não se torne antissocial, contra a sociedade. Então, essa pessoa vai ser o quê? Vai ser um psicopata pró-social, um psicopata que usa a sua falta de resposta emocional para ser um grande cirurgião, por exemplo, né? Por quê? Porque não sofreu certos abusos e o gene da maldade, que faria aquela estrutura neural já pré-existente ir para o lado da maldade, não foi ativado. Mas existem situações onde não precisa nem sofrer abuso. Mesmo a família
tentando fazer todo um rolê lá amoroso e tal, a pessoa já nasceu daquele jeito, alterado. Sociopata é quem se tornou daquele jeito, com a experiência de vida. Então, se você cresce num bairro difícil e o único jeito de sobreviver é indo pro crime, então, de repente, você vai ter que se treinar a ser um sociopata. É um perfil diferente do psicopata no sentido de que ambos podem fazer coisas ilegais, tá? Mas não necessariamente fazem coisas ilegais. Mas o sociopata, ele não é aquele cara frio, calculista, maquiavélico, que faz mal. Isso é mais perfil psicopata ou maquiavélico. O sociopata é aquele cara tão desregulado que tipo, janela aberta, vou entrar e roubar. Pessoa na cama, vou estuprar. Cachorro, vou matar. Tipo, o que apareceu eu tô fazendo, tanto faz se me coloco em risco, se coloca os outros em risco. Ele sente fúria avassaladora, tem gatilhos de fúria e nesses momentos ele faz qualquer coisa. Então o sociopata é uma pessoa essencialmente emocionalmente extremamente desregulada que faz mal por causa disso. O psicopata é uma pessoa que não sente as mesmas coisas que as outras pessoas, não tem nenhum ímpeto natural de ter um vínculo com você e tem prazer em manipular, mentir e usar você. Né? E esses dois conceitos podem ser encaixados dentro do transtorno de personalidade antissocial, contra a sociedade, o contrário de pró-social, né? A favor da sociedade. Então, resumindo, narcisista, eu vou destruir o seu senso de identidade para que você se torne um objeto que me obedece. Se eu perder meu suplemento narcisista, eu vou te punir. Borderline, eu sou uma criancinha, eu preciso que você cuide de mim. Por favor, não me abandone. Por favor, não me faça ser adulto, eu vou ter gatilhos muito fortes nesse momento. Histriônico. Se eu não for o centro das atenções em todos os lugares, eu vou desintegrar. Eu vou usar minha sexualidade, meu corpo ou coisas teatrais para chamar atenção o tempo inteiro. Senão, eu não vou conseguir bancar isso aqui. Antissocial. Pode ser psicopata ou sociopata. Eu faço coisas contra a sociedade, seja porque eu nasci diferente ou eu fui treinado a não ter vínculo com você e, tipo, eu saio desregulado pelo mundo aí, tomando o que é meu e não tendo empatia pelos outros.